A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Agradecemos a Deus por este momento que o Senhor está nos concedendo de estar adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, né? O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Eu Sou, o El Shaddai, o Adonai, o Deus que está no controle de tudo, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 109. O título diz assim: Oração de um homem perseguido, Salmo de Davi ao regente de Corá. O versículo 1 diz assim, ó: Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim em silêncio. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis ao meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja condenada como pecado, que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia, e que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva, e que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram, que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que eles conseguiu com o seu esforço, que ninguém seja bom para ele, e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, e que todos os seus descendentes morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade. Que coisa, né, rapaz? Que coisa terrível, né? É aqueles que perseguem, né? Que fazem maldade contra o seu próximo, né? Que caluniam, que defamam, né? Que inventam maldades. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos, pois esses homens nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, e que as suas maldições entrem nele como a água, e chegue até os seus ossos como o azeite, e que a maldição nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre, e como o cinto que ele usa. O Senhor Deus paga assim aos meus inimigos
e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor, meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois é bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e zombam, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados, e que eu, que sou teu servo, fique livre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça, e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor, e eu o louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que condenam a morte. Olha que palavra poderosa, meu amigo, meu irmão. Que ensinamento Davi ele nos faz nesta madrugada, através da sua palavra, palavra de Deus, né? A experiência de um grande rei, escolhido por Deus, perseguido, humilhado muitas vezes, né? Planejaram de todas as formas destruir a vida de Davi, tirar o seu reino, né? Matá-lo. Os inimigos desejavam a morte de Davi, mas Davi, ele temia a Deus, né? Mesmo ele sendo falho, como eu e você somos falhos, né? Somos seres humanos, somos limitados, fomos feitos do pó, e ao pó tornaremos, né? Tornaremos ao pó. Mas ele tinha uma confiança em Deus, uma fé em Deus tremenda, né? E ele apresentava a Deus as suas causas, as suas queixas, né? Aqueles que desejavam destruí-lo com calúnias, com defamações, com maldades, né? E ele sabe muito bem e ensina aqui uma lição do dia a dia da nossa vida aqui neste mundo, onde nós devemos praticar o que é bom, praticar aquilo que é bom diante dos olhos de Deus, praticar o bem, né, ao nosso próximo, porque nós sabemos que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso se chama a lei da semeadura. E ele colheu também, né, o pecado que ele cometeu diante dos olhos de Deus, quando ele pecou contra o Senhor, né? Ele também colheu, ele pagou um preço muito alto pela sua desobediência. Então, que sirva de lição para mim e para você, meu amigo, meu irmão, que todos os dias nós temos a oportunidade diante de Deus de praticar as coisas boas, né? De praticar o que é bom, colocar em prática o ensinamento da palavra de Deus, né? Uma certa vez, uma mulher, ela foi apanhada em adultério. João, o Evangelho de João está escrito. E chegaram para Jesus com aquela mulher e queriam apedrejar ela, né? Muitos naquela época chegaram a levar a mulher até Jesus e disseram: bom mestre, essa mulher ela foi apanhada no seu próprio ato adulterando, e a lei de Moisés nos manda que ela tem que ser apedrejada. Eles queriam apedrejar ela pelo pecado que ela cometeu.
E diz a palavra de Deus que Jesus estava escrevendo na areia, né? Estava na praia. E o Senhor olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça, continuou escrevendo na areia. E quando o Senhor levantou a cabeça, só estava a mulher, né? E ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Porque saiu do menor ao maior, foram embora e deixaram ela. E ela disse: Senhor, eles foram embora. E Jesus disse: se eles não te condenam, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais, né? Jesus deu a ela uma oportunidade para ela se arrepender, né, do seu pecado que ela tinha cometido e ela passar a ter uma vida com Deus. E é isso que Deus quer de mim, de você, todos os dias, meu amigo, meu irmão. Não que nós possamos se aproveitar do amor de Deus, da misericórdia, da graça de Deus, para nós vivermos uma vida de maldades, não de prática de maldade, porque vai chegar um momento, né, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, como a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você nesta madrugada. Mas Deus quer que nós se arrependemos e passemos a ter uma vida com Deus, na presença de Deus. Foi assim com Zaqueu, né? Uma certa vez Jesus ia passando, uma grande multidão o seguia, e diz a Bíblia que um cobrador de impostos, né? O livro de Mateus, o apóstolo escrevendo, diz que ele, Zaqueu, né, subiu numa grande árvore, né? Pois ele era um homem de pequena estatura, e ele viu Jesus passando ali, aquela árvore, pois ele era cobrador de impostos, né? Ele era um homem que defraudava as pessoas, enganando, né, as pessoas. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje convém pousar na tua casa, na tua vida, né? E diz a Bíblia que Zaqueu desceu, né, e recebeu o Senhor Jesus, né? E ele disse para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho enganado, eu restituirei aquela pessoa 4 vezes mais, Senhor, devolverei tudo aquilo que eu enganei ela, porque ele era cobrador de imposto, então ele aumentava, o valor era tanto, ele multiplicava lá, botava mais, ele enganava as pessoas para se auto-beneficiar. Mas ele, naquele momento, houve um arrependimento na vida de Zaqueu, e o Senhor Jesus o perdoou, né? Deus o perdoou, deu a ele a oportunidade de se arrepender. E é isso que Deus quer na nossa vida, né? Que nós verdadeiramente se arrependemos das nossas maldades, pecados, diante dos olhos de Deus, e passemos a obedecer a Deus, a ter uma vida na presença de Deus. Porque uma pessoa que vive na prática da maldade, né, voluntariamente praticando mal, a perversidade, vai chegar um momento que ela será destruída também. Que o próprio mal que ela está plantando vai vir sobre a vida dela. Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz: não seja demasiadamente ímpio, porque morrerias fora de tempo. E nem seja demasiadamente justo, porque destruiria a vós mesmo. Ou seja, temos que ter um equilíbrio de temor e obediência a Deus, né? Que nós possamos, como ser humano, ter uma vida de temor a Deus, isso em qualquer lugar onde nós estivermos, porque nós somos vítimas também das forças do mal, das trevas que trabalham na nossa mente, no nosso coração, né, com os pensamentos maus, Satanás jogando as suas setas
seus pensamentos maus. E às vezes nós não vigiamos, não repreendemos aquele pensamento mau e colocamos em prática na nossa vida. Às vezes falamos palavras, né, que machucam, às vezes perseguimos, né, humilhamos pessoas que às vezes não têm nada contra a gente. E às vezes nós damos o lugar à sementinha do mal, a raiz de amargura, a perversidade, e comecemos a dar lugar às obras do diabo, né? Dar lugar às maldades de Satanás. E o diabo, ele é espírito, né? E ele precisa de um corpo para manifestar os seus desejos, ele precisa de um coração, de uma mente, seja ela pequena ou grande, rico ou pobre, mas ele vai manifestar seus desejos do mal. E às vezes nós não vigiamos e damos lugar e praticamos a maldade, e o diabo sabe como é que ele age? Depois ele se afasta e o ser humano fica com as consequências para arcar, né? Diante da justiça, diante do seu próximo e diante de Deus, o Todo-Poderoso. Então é muito importante que eu e você vigie, meu amigo, meu irmão, para que nós não venhamos ser inimigos da cruz de Cristo. Pelo contrário, que nós venhamos ser amigos do Senhor Jesus. Que o Senhor seja o nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus esteja conosco a todo momento da nossa vida, como a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. O versículo 17. Ele gostava de amaldiçoar e que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe, né? Porque quando nós abençoamos, também somos abençoados. Quando nós amaldiçoamos, também nós somos amaldiçoados. Jesus uma certa vez falou para seus discípulos: ide e aprendei de mim o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, né? Tem muita gente aí fazendo sacrifício disso, daquilo, e onde está a misericórdia de Deus no seu coração? Onde está o perdão de Deus na sua vida? Onde está, né? Porque ela dá mais lugar à maldade plantada na sua mente e no seu coração de que o amor e a misericórdia de Cristo, né? Porque assim como Cristo nos amou, nos perdoou, teve misericórdia de nós, nós também temos que amar e perdoar. Foi assim que ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa os nossos pecados para que nós também possamos perdoar, né, aquele que nos tem ofendido. Então que Deus, meu amigo, meu irmão, Ele derrame no nosso coração, na nossa mente, o amor, a misericórdia. Porque a vida, ela é uma roda gigante, né? Dias estamos em cima dela e dias estamos embaixo. Um dia nós humilhamos e outro dia somos humilhados. Um dia temos para dar e outro dia estamos precisando de receber. Essa é a vida aqui neste mundo. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, que Deus nos dê sabedoria, né, graça, amor, misericórdia. A palavra de Deus ensina o apóstolo Tiago escrevendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando diante de Deus. E todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de fazermos o bem ou o mal, de plantarmos o que é bom ou plantarmos o que é ruim, como a palavra está dizendo aqui, ó. O versículo 18. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir, e que as suas maldições entrem nele como a água, e chegue até os seus ossos como o azeite, né? Aqueles que têm prazer em amaldiçoar o seu próximo,
prazer em praticar maldades, prazer em caluniar, prazer em mentir contra a vida do seu próximo, em desejar o mal. Uma pessoa dessa, meu irmão, minha irmã, se ela não se arrepender, está dizendo aqui a palavra de Deus, as maldições vão entrar nos ossos dela como um azeite. As maldições que ela mesma jogou contra a vida do seu próximo vai voltar sobre a vida dela, porque assim foi o que ela desejou para a vida do seu próximo. Então que eu e você vigie, meu amigo, meu irmão, para o diabo não nos usar e depois nós termos que pagar pelos nossos atos e consequência que nós mesmos fizemos diante do nosso próximo e diante dos olhos de Deus. Então que Deus te abençoe, te guarde, nos guarde, guarde a nossa vida, a nossa família. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado, te dê uma vida de sabedoria e paz, saúde, prosperidade, salvação na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar, pedir a Deus perdão, misericórdia, pedir a Ele que nos perdoe, porque somos dotados de tantas falhas, de limitações, que só o amor de Cristo no nosso coração é que vai nos abençoar, verdade? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que está no céu, no teu alto e sublime trono, se inclina para ver a terra, contempla todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, nós entramos na tua presença em oração, como diz a santa palavra do Senhor, profeta Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3, escrevendo, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos familiares, amigos, dos seus familiares. Senhor, nos guarda, Senhor, nossa mente, nosso coração, das maldades, das setas do inimigo, Senhor, das nossas almas. Senhor, nos livra do tentador, Senhor. Como ele mesmo disse, quando o Senhor perguntou de onde ele vinha, quando o teu servo, os anjos se apresentaram diante do Senhor, está escrito no livro de Jó, e no meio deles, Pai, veio o diabo, e o Senhor perguntou para ele, meu Deus, de onde ele vinha. Ele disse: de passear a terra, e de andar pela terra e passear por ela. Então, Pai, e ele estava ali escondido no meio dos teus anjos, plantando a maldade, meu Deus. Então, Pai, tenha misericórdia de nós que somos pecadores, que somos falhos, limitados, meu Deus. Nos livra dele, meu Deus. Nos guarde, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Senhor. Guarda a vida dos amigos, dos parentes, ó Deus. Guarde, Senhor, das setas do mal, do ódio, do rancor, da inveja, Pai, da mágoa, meu Deus, das palavras de maldição, meu Deus, que às vezes falamos contra a nossa vida, a vida do nosso próximo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos livra do tentador, Senhor. Nos ajuda a fechar as brechas, Pai, da nossa mente, do nosso olhar, meu Deus, do nosso coraçãozinho, Pai. Livra, Senhor. Pai, nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, como diz a tua palavra, para que o Senhor também nos perdoe, Pai. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que nossas maldições ela não volte como um azeite, não entre na nossa vida, não entre nos nossos ossos, jogando doenças, Pai, jogando depressão, jogando assim do pânico,
jogando a ansiedade, Pai, jogando a maldade, e as coisas não dão certo, Pai, na nossa vida, na vida dos nossos parentes, porque muitas das vezes plantamos a maldade, Senhor, desejamos mal, amaldiçoamos, Pai, caluniamos, mentimos, meu Deus, humilhamos, Pai. Então, meu Deus, nos livre desse tentador, livra-nos dessa semente do mal, Senhor. Derrama no nosso coração, Pai, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que o Senhor nos amou, ó poderoso Deus de Israel, enviando o teu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, para nos libertar, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai, nos livra de todo mal, livra-nos dos inimigos espirituais e carnais, Senhor. Livra-nos, Senhor, das palavras de maldição jogadas, das feitiçarias trabalhadas, ó Deus. Senhor, nos livra de todo mal, livra-nos, Senhor, nos protege, que nós sejamos vasos para a honra nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, meu Deus, aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz graças a Deus, meu amigo, e assim vai ser na nossa vida, na nossa família. Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiveres sede, dai de beber. Porque é muito fácil a gente amar aquele que nos ama, nós perdoar aquele que nos perdoa. Diz a palavra de Deus: faz assim os hipócritas e os fariseus, né? O que é fariseu? Jesus deu um exemplo, que um fariseu é igual a um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É quando você vai no cemitério, você vê aquela sepultura bonita por fora, né? Pintada, toda um esté com mármores, aparentemente bonita, mas dentro só tem o que? Ossos e a carne podre, né? Assim é a vida de uma criatura, de um ser humano, que aparentemente por fora ele se demonstra misericordioso, amoroso, mas dentro do seu coração está enraizada a maldade, a perversidade. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos limpe, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos limpe a nossa mente, o nosso coração de toda a semente do mal, né? E que o Espírito Santo derrame a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia na nossa mente, no nosso coração. Porque pode ficar certo, meu amigo, se o bem que nós fazemos, Deus nos abençoará muito mais. Amém? Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai dar lá um like, um gostei para receber as notificações. Vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a palavra de Deus para o seu familiar, para o seu amigo, porque é a palavra de Deus que nos liberta, meu amigo. Jesus disse isso, ele ensinou: o meu povo se corrompe por falta de quê? De conhecimento. Então, quando você passa a conhecer o ensinamento da palavra de Deus, nós passamos a se libertar, né,
das práticas de maldade que muitas vezes pensamos que estamos fazendo bem e estamos fazendo mal, por falta de conhecimento da palavra, do ensinamento da palavra de Deus. E o que eu estou passando aqui, nesta madrugada, nada mais é do que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o ensinamento sagrado, o livro dos livros, né? Então que Deus te abençoe, te guarde, nos abençoe, nos guarde, nos dê um sono reparador, que eu creio que Deus vai te abençoar mais ainda se você botar em prática na sua vida, eu botar em prática na minha vida o ensinamento da palavra de Deus, né? Então que Deus continue abençoando a todos. Se o Senhor nos permitir, a partir de meia-noite, amanhã, estaremos aqui orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, né? Em prol das nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus.